Primeiramente, agradecer aí ao Alex, né? Agradecer e parabenizar aí pela coordenação do departamento. A gente começou a pensar nessa questão dessa discussão da aula em relação a implantes e suas complicações. Então, a gente tem como primeiro slide assim, a questão da prevenção, né? A gente sabe que prevenir ou não deixar acontecer a complicação é sempre, evidentemente, a melhor estratégia. Quando a gente tem uma complicação pela frente, a gente tem que estar também apto e tem que estar também capacitado para identificar e corrigir essa complicação, de preferência sempre no mesmo tempo cirúrgico, né? Você, evidentemente, não vai deixar uma prótese que está totalmente assimétrica ou ela está rodando no próprio eixo, que aparentemente está cruzada, ou um cuff que está completamente estranho, fora do lugar, ou um pump da prótese inflável, um balão que está aparecendo muito. Aquilo ali você tem que estar identificando na hora e corrigir. Então, prevenir, a gente sabe que é a melhor estratégia. Não deixar complicação é sempre melhor, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que dá para a gente fazer para evitar uma complicação? Tá? O treinamento, no caso aqui, o treinamento é fundamental, né? A gente tem que ter esse cuidado em relação ao treinamento, mas o que a gente pode gerar um mau resultado? Falta de planejamento pré-operatório, como em qualquer cirurgia. A gente tem que ter uma história clínica adequada. O paciente tem muito tempo sem ereção, provavelmente ele tem uma placa importante, já tem uma fibrose importante, ele pode ter uma atrofia corporal ali, que o próprio corpo cavernoso não vai até o meio da glande. A gente tem que ter um exame físico bem feito, do pênis, da pelve, do abdômen, da bolsa escrotal, para ver, no caso, se ele tem uma bolsa que se adapta bem à válvula ali que vai inflar a prótese, se ele tiver uma bolsa muito ruim, tem várias coisas que a gente tem que estar avaliando, o exame físico tem que ser completo. A história clínica detalhada, quais são as cirurgias prévias, comorbidades, ou seja, tem pacientes aí que a gente às vezes vê, até outros colegas indicando a cirurgia, o paciente com cistectomia, com tela, paciente com Bricker. Assim, tem que avaliar muito o risco desses pacientes de fazer uma prótese inflável e você, muitas vezes, ir para uma prótese maleável, que é uma coisa menos complexa, mais segura para aquele determinado tipo de paciente. A questão da hidrodistensão, não sei se todos aqui fazem hidrodistensão, mas é um procedimento extremamente simples de fazer, muito rápido de fazer. Você garroteia a base do pênis, no gelco aqui, você vai injetar soro fisiológico no pênis, você vai encher o corpo cavernoso, como se fosse de sangue, e qual é o objetivo disso aqui? Você pode identificar uma placa de tortuosidade que pode ser trabalhada ali, que você não conseguiu identificar antes. Às vezes um paciente que tem muito tempo sem ereção, existe uma placa ali que não é muito no exame físico, mas ela causa uma deformidade muito grande quando você faz a hidrodistensão. Então você tem que entrar preparado para saber o que você vai enfrentar ali. A hidrodistensão já faz a primeira dilatação. Então, mesmo os pacientes que eu, pelo menos, não sei o restante dos colegas, mas eu tenho certeza que não tem placa nenhuma, não tem tortuosidade nenhuma. 100% das vezes hidrodistensão, porque aquilo ali facilita muito você dilatar, facilita muito você dissecar o corpo cavernoso. Então, é um procedimento que te facilita muito a vida. Outros fatores que a gente tem que evitar para ter um mau resultado, né? Falta de material cirúrgico adequado. São materiais, é tudo ferro, né? Como a gente fala hoje em dia, né? Não é material endoscópico caríssimo, né? Como se tem nas cirurgias laparoscópicas e robóticas, né? Então tem que ter tudo, tem que ter todos os dilatadores variados, espéculo nasal, que é um instrumento fabuloso para você entrar dentro do corpo cavernoso, abrir o corpo cavernoso, trabalhar placas ali por dentro, conseguir ter uma visão melhor do que você está fazendo, auxiliar a entrada de instrumentos. Um espéculo nasal é um instrumental que tem que ter, qualquer lugar a gente consegue achar. As tesouras específicas são tesouras que cortam dos dois lados para você tentar desenhar um trajeto em casos difíceis, ou seja, quem está dedicado a isso aí tem que estar com um material completo, não deixar de fazer uma cirurgia bem feita porque faltou determinado pedaço de ferro ali, que é um material muito tranquilo de se comprar. A questão do tamanho da medida, do tamanho da prótese também é importante. A gente tem uma medida com a corporotomia pequena, né? A questão de como que você insere o dilatador ali para fazer a sua medida. Aqui a gente consegue ver que essa aqui é uma prótese, uma prótese inflável, né? A gente tem uma abertura, uma corporotomia muito pequena, você tem o suficiente para você conseguir um dilatador 9, ali já seria o suficiente. E você fazer essa medida sempre com a corporotomia pequena para você ter certeza da sua medida. Sendo uma prótese maleável, você amplia depois daquela corporotomia o quanto você quiser e depois vai fechado com chuleio. A gente lembrar no conceito de downsize em relação às próteses maleáveis, né? O calibre da prótese, parece isso falando da prótese maleável, parece uma coisa também que é muito simplória, mas não é. A gente tem que saber que cada diâmetro, a prótese tem uma parte metálica que é mais curta. Então, tudo isso a gente tem que saber esses detalhes aí para não cair numa complicação desnecessária. Em relação à corporotomia, a gente sabe que geralmente 3 centímetros é suficiente para você colocar uma prótese maleável, fazer a ferição sempre com uma corporotomia bem pequena, fechamento da corporotomia com pontos de chuleio, não importa o quanto você abra na prótese maleável, você vai fechar aquilo com chuleio, vai perder alguns minutos apenas.
E o que a gente quer, na verdade, no final é isso, né? A gente verificar o resultado sempre. Isso aqui seria uma situação ideal, que a gente tem um calibre bem razoável, a prótese está bem ajustada na glande, aqui tem uma sonda tentando não fazer nenhuma pressão sobre a glande para ver se a glande está bem retificada, se não tem nenhuma deformidade. Isso aqui a gente tem que checar antes do fechamento, né? Para ver se a gente tem alguma coisa mais a ser ajustada. Bem, eu finalizo aqui com um slide que é bastante interessante, que desde 2018, quando foi apresentado o guideline, né, existe esse slide aqui que eu guardo para sempre, né, por que a prótese ainda é a última na lista de opções, apesar do surgimento de novas terapias de tratamento que não são ainda mais efetivas do que a prótese. Então, todo mundo esperando por um medicamento novo, alguma substância nova a ser injetada. Eu acho que existe bastante coisa interessante vindo por aí. Por enquanto, a gente está preso ainda aos remédios orais e à injeção intracavernosa, e os pacientes não têm por que passar anos e anos sem sucesso com tratamento de injetável, com tratamento oral, para se decidir por uma prótese. Acho que isso aí tem que ser prontamente oferecido, porque muitas vezes são pacientes que também não têm muita vida pela frente. Você não pode deixar 5, 6 anos correr, deixar ele ter 80 anos para decidir. Gente, eu agradeço muito a atenção e fico à disposição no final para qualquer pergunta. Obrigado, Alex.